tarde, família de concurseiros. Começando mais uma live em que eu vou falar como você pode montar um cronograma de estudos personalizado. Eu considero isso muito importante porque muitas pessoas não sabem fazer isso. Muitas pessoas que eu conheço estudam pra caramba para concurso público. E o que acontece no fim? Não consegue passar e não sabe por quê. Porque estudou a beça, estudou o dia todo, estudou todos os dias, né? E aí não sabe por que eu não passo, já que eu me esforço tanto, né? Fica essa coisa. Então agora é a sua chance de entender isso direitinho, tá? Então sejam todos bem-vindos, vamos participar aqui da nossa live para você aprender sobre como fazer um cronograma de estudos personalizado. Isso vale para tudo, gente. Para concurso público, para Enem, para vestibular, para qualquer coisa que você vai fazer, qualquer tipo de prova que você vai fazer, você tem que saber fazer um cronograma de estudos, mas de acordo com a sua personalidade, com o seu jeito de ser, e não copiando o jeito das outras pessoas. Porque muitas das vezes não funciona. Alguém te ensina, olha, eu fiz assim. Aí você vai e copia. Não é assim que se faz. Você tem que ver de acordo com o seu jeito de viver. Que aí vai funcionar bem melhor. Certo? E uma dúvida que surge das pessoas, né? É sobre eu estar falando desse assunto aqui, já que a maioria das pessoas sabem falar isso, mas eu preparei a live, é para quem não sabe, né? Para aquela pessoa que tem dificuldade, aquela pessoa, como eu falei, que já estudou tanto e não sabe como montar o seu próprio material, como estudar, né, de uma maneira correta. Então são para essas pessoas. Por que eu digo isso? Porque tem muitas pessoas que são filhos ou filhas de mãe solteira, ou de pais que trabalham demais, ou da própria mãe, né, que trabalha demais, como no meu caso, quando eu era criança. E minha mãe, ela trabalhava de 5 da manhã às 8 da noite. Eu ficava na casa de uma vizinha que ela pagava. E por que ela fazia isso? Porque tinha se separado do meu padrasto e tinha que trabalhar pra gente viver. E ela queria me dar uma qualidade de vida dentro das possibilidades dela. Então ela sempre valorizou os meus estudos, em que eu fosse muito bem tratada, né, na casa da família que eu fiquei, apesar dos problemas que surgiram, mas a pessoa cumpria com o que tinha combinado com ela. O problema é que tinham outros problemas por trás que ela não soube só depois, que eu falei depois de adulta, né, dos problemas que aconteceram. Então tem pessoas que às vezes se sentem perdidas, né, passaram por problemas de abusos, de maus tratos, ou maus tratos familiares, ou de pessoas de fora, ou de parentes. A gente sabe que isso acontece muito. E tudo isso mexe com a intimidade da pessoa, mexe com a autoestima dela. E faz com que ela no futuro acabe arrumando relacionamentos que vão repetir o mesmo sofrimento daquela época. Então, para essas pessoas que passam por esse tipo de dificuldade, é que eu estou falando, né? Para você não desanimar, principalmente quando a pessoa não tem o estímulo para estudar, o estímulo para mudar a sua vida. Às vezes falta um apoio, uma palavra amiga para que a pessoa tenha força de lutar por algo melhor. Por exemplo, eu passei por muitos sofrimentos na vida, mas eu dentro de mim eu dizia, eu quero ser feliz. Então eu vou correr atrás da minha felicidade dentro daquele sofrimento. Sendo criança, sendo adolescente, sendo a jovem adulta, eu corri atrás dos meus objetivos, buscando uma felicidade que eu não vivia. Porque eu sofria muito, né? Então eu buscava essa felicidade. Então eu estou aqui para animar você que passa por sofrimentos dentro da sua casa e que você não tem um conselho, uma palavra amiga, uma pessoa que te oriente. Então o primeiro caminho, se você está passando por dificuldades, por exemplo, financeira ou dificuldades emocionais, é você estabelecer um objetivo, uma meta. E aquela meta é uma meta que vai fazer você se mover, sair do local em que você está, mover para algo melhor. E o movimento só ocorre quando a gente faz o quê? Quando a gente muda as ações.
cria novas ações para se deslocar de um ponto para outro ponto. Por exemplo, é muito comum uma pessoa que está com muita depressão, que eu já passei por isso, todo mundo aqui que já me acompanha há muito tempo sabe disso. Quando a gente está com depressão, o que, que a gente faz? A gente quer ficar na cama negando, porque isso aí eu sou, né, eu sou expert nesse assunto, de deitar na cama e negar é comigo mesmo. Eu sabia fazer isso muito bem. Agora, depois da terapia, o que, que eu aprendi? Eu aprendi que mesmo que eu esteja triste, mesmo que aconteça alguma coisa que me magoe, eu tenho que continuar em movimento, porque eu tenho um objetivo. Então, quando você cria um objetivo, seja lá onde você estiver, dentro da sua casinha, triste aí, às vezes a pessoa está triste dentro de casa, né? Independente do que ela tenha, se ela tem muito ou se tem pouco, a tristeza e o sofrimento vem para todo mundo, né? Então, para você sair dessa posição que você está de tristeza, você tem que se mover. Você tem que se mover. Mova-se. E como você vai conseguir dar o primeiro passo do movimento? Estabeleça um objetivo. Olha, eu passei por uma depressão tão profunda, que eu comecei a pesquisar muito, assim, acompanhei, porque eu sempre tive esse movimento de que eu quero ser feliz, eu não quero ficar no local em que eu estou. Eu sempre tentei um movimento, mas todos os movimentos davam errado. Esse que era o problema. Tudo dava errado. Aí em 2014, quando eu fiquei... Foi a última vez que eu tive uma crise muito grave, né, de depressão, fiquei com licença médica e tudo. Aí eu comecei a pedir a Deus, orar e buscar nas redes sociais, né, porque era mais fácil, porque você está desanimado na cama, onde você vai procurar? Na internet. No Instagram, YouTube, né? Eu procurando o quê? Psicólogos, terapeutas, né? Psiquiatras, acompanhando todo mundo, acompanhando todo mundo. Também esse pessoal que era coach na época, tinha muita... Tava na moda essa coisa de coach, né? E aí o que acontecia? Eu fiquei acompanhando todo mundo que podia, pra quê? Pra ouvir alguma coisa que me animasse, né? Que me tirasse daquela posição que eu estava, mas eu não tinha uma ideia do que fazer. E aí, seguindo vários deles, né? Um deles lá, que era até uma mulher, ela falou o seguinte: busque algo que te faça feliz. Escolhe só uma coisinha para te fazer feliz e pense nisso todos os dias. E aí foi o que eu fiz, entendeu? Busquei aquela coisa que me fazia feliz e aquela coisa me fez me mover, né? Sair daquele estado. Na verdade, acho que foi 2016 ou 2017, foi quando eu montei o Facebook para os meus alunos do terceiro ano, que ninguém quis, ligou para minha página do Facebook, mas acabou ajudando a várias pessoas online, né? Eu estabeleci um objetivo, ajudar as pessoas, fazer o bem ao próximo, porque o Jesus que falou, né? Há mais felicidade em dar do que em receber. E realmente, quando você dá aquilo de bom que você tem, de graça que você recebeu, né? Te dá uma satisfação. Então, no primeiro momento, me deu uma grande satisfação. No primeiro momento não, né? Até hoje, porque eu amo aqui minhas páginas que eu criei, são minha terapia. Eu amo ficar aqui conversando com vocês, passando informações, né? Às vezes bomba, às vezes não bomba, mas não importa, eu estou ensinando a vocês. Então, isso acabou me confortando. Eu não estou dizendo que você tem que buscar uma coisa que você ajude ao outro. Você tem que buscar uma coisa que você gosta. Por exemplo, eu gosto muito de fazer crochê, eu gosto muito de cozinhar, eu gosto muito de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de ver filmes, gosto de ouvir música, nem tanto, mas eu gosto. Então, porque eu gosto de muitas músicas, todo tipo de música e tal. E aí, quer dizer, isso aí já fez o quê? Um movimento. Você tem que estabelecer um objetivo, tá? Você tem que botar um alvo. Ó, eu tenho um alvo, tenho um objetivo. E agora é que entra o tema da live, né? Que você vai fazer o quê? Um cronograma para atingir o seu objetivo. Um cronograma personalizado. Então, no primeiro momento aqui, o nosso cronograma personalizado vai ser sobre um concurso público. Por quê? Porque provavelmente, as pessoas que estão sofrendo devem ser por questões financeiras. Claro que tem as questões emocionais, mas eu acho que se a pessoa ela melhora em questões financeiras, ela pode investir em si mesma, porque ela tem o dinheiro, né? Ela pode investir em um curso, uma terapia, pode fazer em várias coisas, né? Aqui comentaram, peraí. Gabriele, graças a Deus você melhorou. É verdade, melhorei.
Eu tenho esses altos e baixos, mas acho que agora a coisa vai engrenar, não sei, né? Tá na mão de Deus e de Jesus, tá? Sou o Vitor falou, mestre, boa tarde. Tem muitas pessoas que dizem que o cronograma não ajuda e tal. Quem disse? Poderia explicar? Porque tem pessoas que dizem que um cronograma acaba não finalizando as matérias do estudo. Bem, o que acontece? A pessoa que diz isso sobre o cronograma, primeiro que é uma pessoa muito negativa, então essa pessoa deve ter se dado mal com o cronograma, né? Porque a minha vida toda eu tive um cronograma, tá? Se eu vou fazer um concurso, eu pego todas as matérias daquele cronograma, eu faço o quê? Eu vou e aplico aquilo e já calculo quantos meses vai levar para completar o cronograma. O problema é que as pessoas que devem dizer isso é que elas montam um cronograma não realístico. Porque, por exemplo, o que está errado? Vamos falar a verdade do cronograma para você entender quem são essas pessoas que falam isso, Vitor. É o seguinte, é a pessoa que resolve estudar para o concurso 2 meses antes e quer criar um cronograma. Não dá certo. Isso não é verdade. Por quê? Porque, na verdade, deixa eu segurar aqui. Porque, na verdade, você tem que programar o cronograma a longo prazo. 2 matérias por dia. E para cada matéria que você escolhe, um conjunto de conteúdos. Seu cérebro tem limite. Tem pessoas que querem estudar horas. Isso não rende. Não rende. Pensa bem, se você nunca estudou, tô falando com quem nunca teve o hábito de estudo, e de uma hora para outra quer ser um concurseiro, não vai conseguir. A pessoa tem que começar com meia hora, 2 matérias, meia hora para cada uma, para ver se seu cérebro aguenta. Tem isso. Aí você vai uma semana, meia hora. Na próxima semana, meia hora para cada matéria. Na próxima semana, 40 minutos para cada matéria. Na outra semana, mais 50 minutos, porque seu cérebro tem que se acostumar. Por exemplo, eu estava lendo uma reportagem, que acho que é a Coreia, né? Isso, eu acho que era a Coreia. Que os alunos, eles conseguem estudar até 8 horas, 16 horas, um negócio desse. É uma coisa bem longa, entendeu? Bem longa. É China. Eles estudam 16 horas seguidas. Mas por que eles estudam assim? Porque quando eles estavam lá no jardim, eles começaram a ser treinados e aumentando o quantitativo de horas. Quando chegaram no ensino médio, eles já batiam aquele patamar de estudo. Que nem o meu caso, eu sou professora. Sempre tive o hábito de leitura e de estudo. Eu consigo ficar no mínimo 4 horas seguidas estudando. Normal. Se tiver que estudar à tarde de novo, vou estudar de novo. Você tá entendendo? Tudo bem que eu fico cansada pra caramba, mas eu consigo. Tá entendendo? Agora, a pessoa nunca estudou, quer ficar num nível de estudar 5 horas seguidas e fazer um cronograma, é impossível. Impossível, ela vai desistir. E aí, ela cria esse cronograma faltando 2 meses para o concurso, que não é realístico. Se para você fazer um cronograma de acordo com o edital de um concurso certinho, para estudar com qualidade, no mínimo teria que ser com 5 meses de antecedência. Aí o aluno fala, mas não saiu o edital. Por isso é que você pega o edital do concurso anterior. Você começa, por exemplo, para fazer com tranquilidade igual eu fazia. Começa com 6 meses antes. Pega o edital do concurso anterior. Coloca num caderno, porque na minha época era caderno, né? Eu dava todas as matériazinhas assim enumeradas. Bota no computador, digita. Todas as matérias de matemática enumeradas. A primeira, conjunto, segunda, sei lá, nananana. De português, você coloca lá. Primeira matéria, ortografia. Segunda, acentuação. Terceira, estrutura e formação de palavra. Quarta, substantivo. Você vai numerando. Cada uma matéria de português é um dia. Você não consegue estudar 2 matérias de português. Por quê? Português e matemática são as matérias mais extensas que tem. Tirando direito, né, gente? Respeitando aí o pessoal de direito. E aí o que acontece? Você precisa estudar uma matéria e fazer exercícios de revisão. Você acha que em 2 meses você bate um edital de concurso? Impossível. O concurseiro de verdade é aquele que tem 4 anos fazendo concurso direto de todos os concursos que aparecer até tomar posse. Eu passei sempre para todos os concursos que eu fiz, mas não fui convocada para todos. Fui convocada para 2 que eu tomei posse. Você tá entendendo? E tem que ver assim, tem a mão de Deus também. Deus escolhe pra gente. Então, na minha época, eu queria muito município que pagava mais, eu passei, mas não fui convocada. Mas eu passei pro estado.
Entendeu? E por que Deus escolheu isso para mim? Porque o município com criança era muito mais estressante, porque as salas do município no Rio de Janeiro têm em média de 50 a 60 crianças, de 11 a 14 anos. Quem tem filho de 11 a 14 anos sabe o que é um garoto de 11 a 14 anos, né? É uma coisa assim, é como se fosse um bebê de 3 anos, né? Que o bebezinho de 3 anos, ele é um bebê, mas ele quer correr e mexer em tudo, né? Os meninos de 11 a 14 anos são essa mesma coisa. Eles só pensam em como destruir, em como aprontar, em como ser rebelde. Imagine 60 adolescentes em sala de aula, metade meninos, né, que são terríveis, eles aprontam mais. As meninas aprontam, mas em outro nível. As meninas têm um jeito porque são mais maduras e os meninos são de outro jeito porque o amadurecimento deles vem depois. Eu trabalhava com alunos de 16 a 18 anos, meninos, que ainda não tinham amadurecido. Então, o homem é mais problemático, né? Então, o que acontece? Deus me tirou do município, porque eu já tinha problema de depressão, né? Então, e veio depois com o ensino médio, sendo rapazes e moças mais adultos e já na fase de namoro, que isso já alivia pra caramba o estresse e as bobeiras que os garotos fazem. Então, você tem que ter um cronograma com antecipação. E aí a pessoa que falou que não funciona, ela não sabe o que é isso. Porque eu fiz cronograma de estudo para passar para a UFRJ, que eu falo para todo mundo aqui, foi em 91 e eu passei. Eu passei. Entendeu? Porque eu segui um cronograma. Tá? Só que eu cumpri com o cronograma. Eu fechei as matérias. Eu comecei a estudar em fevereiro e terminei em dezembro. Na época, acho que as provas eram em dezembro, entendeu? Eu bati a minha meta. Então, você tem que bater a sua meta. Essa pessoa que falou isso, eu teria que ver o contexto, ver por que ela falou que não funciona o cronograma. Talvez não funcione para pessoas que tenham dificuldade de rotina, mas para ser um concurseiro e alcançar alguma coisa na vida, a pessoa tem que criar rotina. Então, se é uma pessoa com dificuldade de criar rotina, ela tem que gastar um mês só com 1 hora de estudo. Até o cérebro dela e o corpo dela se adaptar ao ambiente de estudo. Entenderam? É isso aí. Aqui tem um comentário do Fernando, que eu parei aqui. Aqui, ó. Boa tarde. Sou formada em matemática e perdi um concurso de 2021 por 3 questões. Até hoje fico me lamentando. Obrigada por suas lives. Isso me deixa muito feliz e disposto a superar isso tudo. É verdade, Fernando. Não fica triste, não. Porque o que acontece? Eu passei em todos os concursos, mas eu vou falar do primeiro concurso. Olha, para vocês rirem, porque eu sempre tenho uma história engraçada minha. O primeiro concurso foi para a língua portuguesa para o município do Rio de Janeiro. Tinha 2.000... Não, tinham... quantas pessoas passaram, né, com a média? Foram 5.000 pessoas, tá? Não, quantos passaram no concurso foram 2.000 pessoas. Eu era a última. Eu fui a última que passei, entendeu? Fui a última colocada lá. Então, o que acontece? Quando eu olhei aquilo, eu falei, gente, por que isso aconteceu? Sabe por que aconteceu? Porque eu zerei as pedagógicas. Eu acho que assim, as pedagógicas, eu acertei 1 de cada da pedagógica. Eu acho que cai 3, na época eram 3 ou 4 matérias pedagógicas e tinha português português e redação, né? Então pensa, 4 matérias pedagógicas, uma português, né? 2 de português, porque tem a português geral para todas as matérias, para um professor de matemática, são 10 questões, e uma específica de português para o professor de português, que são 20 questões. Então, no total, 2 matérias de português, 4 de pedagógicas e 1 de redação. Qual que eu tirei a boa nota? Claro, né? Português e redação. Aí, quando chegou na pedagógica, 1, 2, 1, 2. Entendeu? Fui péssimo, passei, entendeu? Passei por causa de português e redação. Então, eu tirei boas notas. Então, o primeiro concurso eu fiquei olhando assim, ué, gente, eu sou a última colocada e só iam convocar 50 pessoas. Eu passei no concurso? Passei, eu passei no concurso, mas sem chance. Mas aí eu tomei vergonha na cara. Por quê? Porque olha o que é o estudo errado. Na faculdade de letras, a gente tem 2 faculdades na UFRJ. Na minha época tinha o bacharel e tinha a licenciatura. Você tem 2 formaturas, 2 diplomas. Então, no bacharel, eu era a concentrada. Eu estudei, dei a minha vida pelo bacharel. Português, inglês, né? Todas as matérias de literatura portuguesa, literatura brasileira, literatura inglesa, americana, tudo. Dei minha vida ali, estudar
folclore brasileiro, tudo que diz respeito à língua portuguesa, linguística, tudo. Só que quando chegou no curso de pedagogia, eu não dei importância. Eu achava estudar filosofia da educação, estudar didática da educação. Eu esnobei como todo mundo que faz o FRJ esnoba o curso de licenciatura. Eu esnobei o curso. Então, eu fiz os cursos assim, eu ia, assistia a aula, colocava o nome e saía de sala. Eu não assistia a aula, entendeu? Se tinha uma listinha para botar nome, eu botava o nome e ia embora. Se não tinha listinha, eu assistia a aula, né? Eu fazia isso com licenciatura porque eu não dava importância. Então, quando eu fiquei reprovada, que eu fiquei na péssima colocação, em uma péssima colocação por causa das pedagógicas, foi que a ficha caiu. Falou, viu? Você é boa no que você prestou atenção e no que você fez. Tudo jogado, né? Porque eu conseguia, eu estudava, dava um jeito, tirava uma nota boa, mas eu não assistia às aulas. Então eu sabia fazer a prova, mas eu não estudei o conteúdo. Então, o que aconteceu? Eu gastei 1 ano me dedicando às matérias pedagógicas. Aí sim, a minha colocação subiu quando subiu a nota da pedagógica. Estou mostrando a vocês que a gente se decepciona, a gente não passa. No caso, assim, eu não passei pela experiência de não passar, mas eu passei pela experiência das colocações, né? A primeira foi a pior da vida, que eu fiquei, nunca vou esquecer isso na minha vida. E depois foi subindo de colocação e tal, à medida que eu fui melhorando a parte pedagógica, porque eu tenho um certo bloqueio com leis, né? Mas a da educação eu me dediquei mais e aí acabei superando esse problema. Espero que seja de incentivo para os professores aqui não desanimarem. E os professores devem ter em mente que tem que fazer todas as provas até tomar posse. Concurseiro que é concurseiro faz prova até tomar posse. Porque mesmo que você tenha uma excelente colocação, como eu já falei aqui, que teve 2 concursos que eu tive ótimas colocações, não fui convocada. Entendeu? Porque ainda tem Deus, né? Deus escolhe para você o que é melhor. A Norma falou, adoro suas aulas, boa tarde. Ah, que bom, Norma, fico feliz. A Girlene, concordo plenamente com você. Isso aí, viu? A Girlene concordou. Direito é verdade, né? O pessoal que é de direito eu acho que é um gênio, né? A pessoa que entende de direito pra mim é um gênio, porque eu não consigo. Eu sei interpretação textual, mas interpretar a lei, gente, olha, Deus me livre, eu fugi disso. Não quero. Olha, foi muito bem. Bem, eu não sei quantas, tem que saber o total de questões para acertar 31, né? Tem que ver, eram 40? Se foram 40, você foi super bem. 31, tá? E cada vez que você estuda vai ser melhor. Wagner, são muitas matérias para estudar. Exatamente, por isso que vem o cronograma de estudo. Funciona assim. Peraí, a pessoa comentou tal. Ah, foi bom esse comentário. O Wagner falou assim, os simulados ajudam muito? Sim. Por quê? Porque, gente, o que me fez passar? Agora vem um grande segredo. Porque nos primeiros anos, foram 4 anos que eu fiz prova direta, né? Que eu passei para tudo e depois fui convocada para as 2 matrículas. No primeiro ano, que eu fui mal, eu não fazia simulado. No segundo ano, o que eu fiz? Eu passei a fazer todo domingo, ou de 15 em 15 dias, uma prova de concurso anterior, mas assim, com o relógio, marcando o tempo. Então, eu pegava aquela prova e fazia de uma vez só, rapidinho, lendo e respondendo tudo. Por quê? E aí acabava e eu marcava o tempo que eu levei para fazer aquela prova, não cronometrando para limitar, mas para ver quanto tempo eu levava para fazer uma prova toda, mais a redação. Eu contava tudinho, então. E aí o que aconteceu? Com o tempo, eu fui ficando cada vez mais rápida em concentração, em leitura e em entender qual é a resposta certa. Não levava tanto tempo mais para pensar, fui criando técnicas para ser mais rápida em responder as questões. E isso me ajudou por quê? Porque eu tinha plena confiança de que eu sabia o conteúdo. Só que os concursos, de modo geral, eles criam uma forma em que te confunde. Ele às vezes coloca 2, 3 respostas que aparentemente estão certas, mas tem uma palavra errada. Foi isso que eu descobri. Você sempre vai ver várias respostas parecendo certas, mas não são. Dentro daquelas respostas tem uma palavrinha errada, tipo, tinha que ser sim, escrever ou não. E aí você lê no geral, se você não prestar muita atenção, você lê no geral e fala, poxa, essa tá certa, essa tá certa, essa tá certa. Poxa, qual o problema aqui? Não, você tem que ler igual um detetive. Essa frase parece certa. Deixa eu analisar cada palavra se está de acordo com o que foi lido anteriormente. Ou deixa eu analisar cada palavra para ver se está de acordo com o conteúdo que eu sei
que eu tenho conhecimento, por exemplo, de língua portuguesa. Eu tive professoras de português que me ligavam para dizer que o gabarito estava errado. Aí eu falava, olha, não, o gabarito está certo. É que esta questão aqui, este exemplo, quer dizer isso, isso, isso. Aí eu explicava. Aí a pessoa, ué, gente, como é que eu esqueci isso? Pois é, pequenos detalhes que na sua área de atuação que eles vão fazer para você errar. Por isso é que é problemático. Se fosse uma prova de concurso só dos seus conhecimentos naturais, de você ir lá escrever, fica bem melhor. Por exemplo, Pedro II, no Rio de Janeiro, tem as provas em discursivas. Eu fiz a prova, né? Me saí bem na prova. Por quê? Porque ele te dá um papelzinho, apesar que eu fiquei meio traumatizada, né? Quando a mulher me entregou um papel com 4 perguntas e 4 folhas de papel ao máximo para eu escrever. Eu fiquei assim, olhando pro papel ao máximo e olhando pro papel. Meu Deus, eles esperam que eu escreva muito mesmo, né? Aí depois eu fiquei calma e fui montar os planos de aula, montar as aulas, porque a pergunta é bem complexa mesmo. Eles perguntam a matéria, quais os problemas que poderiam ter em sala de aula e como você resolveria. Você vê, é uma coisa bem complexa. Você tem que responder mesmo, é uma folha de papel ao máximo para poder explicar tudo, né? Como professora. Então, acabou que essa prova, que aparentemente era muito difícil, acabou sendo mais fácil, porque você coloca o seu conhecimento na discursiva. Enquanto que a objetiva tem o objetivo de quê? De prejudicar você. Que você fique confuso e você não consiga passar no seu concurso. Então, por exemplo, o professor de matemática não conseguiu. É porque ele não tinha competência? Claro que ele tinha competência e conhecimento. Só que tem que ter técnica para fazer a prova do concurso. Por isso é que você tem que treinar com antecedência. E por isso que a chance de uma pessoa que começa a estudar 2 meses depois é de não dar certo. Entendeu? Infelizmente, todas as pessoas... Eu não gosto de dizer isso pro aluno que vocês ficam tristinhos, né? Tem gente que me contrata 1 mês antes para fazer a prova. Então é muito difícil a pessoa conseguir uma nota boa. Por exemplo, eu vou ensinar a redação, fazer a redação nota 1000. E eu ensino mesmo. Agora, a pessoa vai conseguir fazer se ela não treinou muito? Não. Então, ela aprendeu a fazer nota 1000 e vai tirar o quê? 80, 75, entendeu? Para tirar o 1000 de verdade, né? Porque aprendeu, tem que treinar. Tem que treinar e tem que ter o professor guiando ali, falando, ó, aqui você esqueceu esse ponto. Igual ontem, foi muito engraçado, meu aluno. Ele mandou uma redação pra mim super confiante. Falou, professora, essa foi a melhor redação que eu fiz. Foi maravilhosa, professora. Eu consegui pensar em todos os argumentos, eu montei tudo do jeitinho que a senhora falou. Tudo bem. Aí eu falei, que bom, né? Graças a Deus, né? Está evoluindo. Fui ler a redação. O que ele fez? Tangenciou o tema. A redação estava boa? Sim, muito bem escrita. Ele realmente escreveu bem a redação. Só que ele ficou tão empolgado que ele foi mudando de assunto. E o que era para ele falar de biodiversidade, ele acabou falando... Não, biodiversidade? Não, é uma outra palavrinha. Ele acabou falando de finanças. De um ponto ele foi para outro. Não era biodiversidade, não. Ele, de um assunto, ele foi mudando para o outro assunto. E aí o quê? Eu falei para ele, qual seria a sua nota real? 0, né? Tangenciou o tema, entendeu? Então, vocês têm que se preparar com antecedência. Ah, eu vou fazer esse. Pensa assim, se eu vou estudar para um concurso daqui a 2 meses, você está pegando experiência. Segue o cronograma do edital, estuda com qualidade, porque se você der a sorte que caem as perguntas que você estudou, você vai acertar. Se não der a sorte, né? Tipo, é a vontade de Deus? Vai acertar. Se não é, não vai vir, acabou, não era o seu momento. Porque o que vai fazer você passar é porque você vai fazer a primeira prova, aí você vai se preparar para o próximo concurso, mas você já começou. Então você já adiantou os seus estudos, você só tem que dar continuidade e colocar na sua cabeça isso. São 4 anos fazendo direto prova. Teve uma experiência muito interessante que eu li de uma juíza, em que ela tirou o 1º lugar, acho que no Rio Grande do Sul. Ela fez a prova para juíza e para juiz, né? E passou em 1º lugar, então fizeram um aparato. Olha, quem tirou em 1º lugar para juiz aqui no Rio Grande do Sul. Tem anos, tá? Essa reportagem que eu me lembro. E aí o que aconteceu? Quando ela foi dar a entrevista, ela explicou: eu fracassei em vários concursos, mas eu não desisti. Quer dizer, todos os anteriores, eu não sei se ela tinha feito uns 3 ou 4 concursos, ela fracassou, ela não conseguiu nem passar. Mas ela não desistiu, ela continuou estudando, continuou estudando, continuou estudando.
E aí chegou a quinta vez, ela tirou o primeiro lugar. Quer dizer, nem ela esperava que ela ia conseguir. Mas por quê? Porque ela não desistiu. Ela já tinha, olha, a primeira vez que ela não passou, ela tinha um conhecimento. Aí ela preparou para a segunda vez. Veio o segundo bloquinho de conhecimento. A terceira vez, terceiro bloquinho, ó, 1, 2, 3 de conhecimento. Ela foi desenvolvendo técnicas, pegando jeitinho para responder aquilo e tal, fazendo resumos, se preparando, realmente se dedicando, fazendo prova de concursos anteriores. E o que aconteceu? Fracassou direto até que, de repente, foi a primeira colocada no concurso para juiz. Então é isso, é não desistir. O segredo é não desistir, tá? Não desanimar, igual o professor falou. Aqui o Vitor falou o seguinte: ele disse que não rende por causa de rendimento. Um exemplo, ele diz que às vezes você está estudando português e está rendendo, daí tem que trocar de matéria. Ah, tá. Quando troca de matéria, qual é o grande segredinho aí? Ele está misturando informações. Realmente pode não render, mas depende. Foi o que eu falei aqui, Vitor. Depende de quê? De cada personalidade. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Por exemplo, vocês que estão aqui... Não, vou dar o exemplo de vocês. E eu pulei o Vitor? Não, tá aqui. Vou dar o exemplo de vocês. Deixa eu ver se alguém mais falou, que eu vou explicar essa pro Vitor. Alguém mais falou, então eu vou falar depois aqui. Que quem falou foi Carla. Daqui a pouquinho, olha, Carla, deixa eu responder ao Vitor. O que acontece? Eu sou de humanas. Não tem a história, tem um professor de matemática que faz essa brincadeira. Eu sou de humanas, eu sou de exatas. No meu caso, o que é fácil para mim? Para mim, o que é fácil é português. Então, 1 hora que eu estudo português corresponde a 2 horas de matemática para mim, né? Apesar que eu gosto dos dois, ele não bate muito não, mas faz de conta. 2 horas de matemática, entendeu? Então, ou então vamos botar o que eu não gosto, que é química. 1 hora de português corresponde a 3 horas de química pra mim em uma matéria. Vou botar logo 3 porque eu odiava química. E eu não conseguia entender aquilo de jeito nenhum. O professor estava falando, ficava 10 horas. Eu tive que pagar professor particular de química para passar de ano. Todos os anos eu tinha que pagar. Eu paguei no primeiro ano e terceiro ano para ver como era ruim em química. E boa em matemática e física, mas química dava um bloqueio mental. Por causa da professora que me traumatizou, né? Porque professor traumatiza a gente. E aí o que acontece? Como a minha tendência maior é gostar de humanas, então quais as matérias que eu só marco uma vez, 1 hora na semana? História, história, biologia, português, né? Interpretação, literatura brasileira. Essas matérias que eu gostava muito, eu só marcava uma vez por semana, 1 hora apenas. As matérias que eu não suportava, o que era muito difícil, eu tinha muito conteúdo, eram 2 vezes na semana, com mais horas de estudo. Tem que ser assim, entendeu? O professor não soube explicar isso. Então, vocês são de exatas, provavelmente, que estão me seguindo. Vocês devem ter facilidade com física, química, com matemática, né? Talvez até biologia, que é algo mais exato, assim, mas isso é isso. Mas quando vem a interpretação, como geografia, porque eu também sou ruim em geografia, tá? Eu não suporto geografia e química. Amo os professores, mas não gosto da matéria. E aí o que acontece? Se você é de exatas, o que você vai fazer? Se você é bom de exatas, você não precisa tantos dias na semana para estudar a sua matéria. Tá? Você pode escolher um dia só para matemática, um dia só para física, um dia para química, porque você é bom. Mas as outras que você é muito ruim, como português, por exemplo, português, você tem que marcar 2 ou 3 vezes por semana. Porque é uma matéria difícil, você vai ter dificuldade, você vai ter preguiça, você vai ter cansaço mental, vai dizer, ai meu Deus, eu não aguento mais estudar isso, aí você tem que parar. Aí o que você faz na hora de você estudar? Primeiro você estuda o que você não gosta. Esse é o segredo. Comece estudando o que você não gosta, que é o que eu fazia. Eu começava estudando química, que eu odiava. Então aquilo já se arrastava, né? Eu lia, ai meu Deus, deixa eu reler de novo que eu esqueci. Deixa eu reler de novo que eu esqueci. Aí depois ia pro exercício que eu errava tudo. Aí eu voltava tudo de novo. Aquilo me irritava. E na hora que me irritava, eu largava aquilo, ia fazer um lanche e ia estudar o que eu gostava. História. Ia estudar história, português. Eu já colocava juntinho a matéria que eu não gosto com a que eu gosto. Porque depois que eu me irritava, eu ia para o que eu gostava e aquilo rendia pra caramba. Então aí você pode estudar 2, 3 horas do que você gosta. Então, Vitor, você tem que organizar o seu cronograma de acordo com a sua vocação, com o seu jeito de ser, do que você gosta. Mesclando não gosto com gosto. Isso é um macete. Segundo macete, você mesclar exatas com humanas. Por quê? Porque um lado do cérebro é criativo
que é o de humanos, e o outro lado do cérebro, ele é mais exato, lógico. Então, se eu não me engano, o esquerdo é o mais lógico e o direito é o mais criativo, né? O que você escreve com a mão direita, se você é destro, teoricamente você usa mais o lado direito. Se você é canhoto, teoricamente você usa o lado esquerdo. É porque tem poucas pessoas que usam os dois lados. Então, mas no modo geral é assim, se tu usa o direito, a direita você tem mais tendência aqui. Mas isso não tem nada a ver, porque tem pessoas extremamente criativas e são destras, né? E poucas são as pessoas que são canhotas. E você veja que as pessoas muito bem sucedidas, o número de canhotos proporcionalmente, tá? Em termos de proporção. Você tem que pegar o número de pessoas canhotas e fazer um cálculo de quantas dessas pessoas são bem sucedidas e você vai ter uma porcentagem mais alta. Se você pega um número de pessoas destras, tá? Você tem que fazer a contagem certinha, porque hoje em dia eu não tenho mais essa conta. Aí você analisa as pessoas destras e você vai ver quantas dessas pessoas destras são bem-sucedidas, elas são em menor número em relação à canhota. Porque a canhota usa muita criatividade e a destra nem tanto. Ela usa mais a lógica. Tá? Mas isso aí é caso de estudos de neurociência, que eu tenho muita vontade de fazer uma pós nesse assunto, mas não posso ficar estudando tanto, né, gente? A gente tem que trabalhar para ganhar dinheiro, né? Então, continuando aqui. Então, falando do cronograma. Respondi a pergunta, Vitor, aí você me fala, tá? A Carla falou assim, ó, prestei um concurso no domingo, fui ótimo em português. Ah, parabéns! Depois me conta, Carla, quantas você acertou de português. Eu fico muito empolgada com isso. E eu sei que você me segue aqui, eu não esqueço não, tá? O que mais? Mais alguma dúvida? A Carla falou, não, isso aqui eu já li, da Carla. A M Santos falou o seguinte, precisava ouvir isso, professora. Ontem saiu o resultado de um concurso, fiquei lá embaixo. Vou anotar, concurseiro que é concurseiro estuda até tomar posse. Isso aí. Põe lema, escreve na parede. Porque pode passar pra tudo. O que adianta se não tomou posse, né? A pessoa diz, eu passei. E daí? Tomou posse? Não, então não vale. Tem que tomar posse. Tá lá, ganhando seu salário, passou nos exames médicos e já começou a exercer sua função. Aí pronto, aí você para de estudar. Acabou. Aí você... Só um abraço, né? Vai só tentar seguir carreira, sabe? Que os primeiros 3 anos é um estágio probatório, então você tem que se dedicar ao máximo. Aí depois que você começa a subir de nível. Então é só isso, gente, só isso. Continuando. Continuando aqui. Ó, o Fernando falou, qual a principal estratégia para ADM Tech português? Olha, a melhor estratégia para a língua portuguesa sempre é fazer exercícios. Porque por mais que eu explique uma matéria e você entenda muito bem, vamos dizer que eu explique bem direitinho para você, bem simples, os objetos diretos e objetos indiretos. Aí você tem que fazer o quê? Muitos exercícios para ver se você realmente sabe aplicar o conhecimento que você recebeu na questão. Quer ver uma coisa? Eu ensino muita análise sintática, né? E aí o que acontece? O aluno entende tudo. E eu falo assim, olha, você sempre começa pelo verbo conjugado. Marca o verbinho conjugado. E aí você começa a sua análise. Você acha o sujeito, acha o predicado e o verbo. Depois você vai responder a questão. Aí tem pessoas que são muito independentes e autoconfiantes, né? E aí o que ela faz? Ela não faz o que eu falei. E aí o que vai acontecer? Vai errar. E erra. Entendeu? Então, o segredo mesmo é seguir a metodologia certa e testar com muitos exercícios, vendo o gabarito e vendo se você errou. Porque se você continua errando, você entendeu a matéria, mas não sabe aplicar a matéria. Então, você tem que aprender a aplicar aquele conhecimento ao usar no exercício. E lembrando que língua portuguesa não é só decoreba. Não adianta que a análise sintática não é só uma regra. Ela é uma regra, mas uma interpretação de texto. Você tem que analisar a frase, ver o que ela está te dizendo, quais as informações, e a partir das informações interpretadas é que você vai fazer a análise sintática. E eu ensino isso a todos os meus alunos de gramática, tá? Continuando aqui, mais alguém? Respondi aqui ao Fernando. Mais alguma perguntinha? O Wagner falou, você anotava apenas os pontos mais importantes quando assistia videoaulas? Bem, eu não sou da época da videoaula, né? Eu sou da época que tinha que ler mesmo.
E o meu o meu método é fazer resumos. Então, mesmo hoje em dia, quando eu assisto, por exemplo, eu faço cursos, né, online. Tem, por exemplo, o meu mentor que trabalha essa questão de comportamental, que seria um terapeuta, que não é terapeuta, é um mentor. E o que acontece? Ele dá as aulas ensinando questões comportamentais. Eu anoto tudo. Eu anoto e releio, anoto e releio, anoto e releio, entendeu? Você tem que revisar. Então, para qualquer matéria, se hoje eu fosse fazer um concurso público aqui na Bahia, porque eu me mudei para Bahia, né? Se eu for fazer, com certeza eu vou revisar as matérias. Só que eu sou o tipo de pessoa que tenho muitos resumos porque eu gosto de resumos. Então eu não vou me sacrificar tanto para estudar porque eu tenho meus resumos guardadinhos. Por isso que é legal você ter o seu caderno de resumos de matemática, de português, de direito constitucional, de direito penal, porque conforme você vai fazendo os concursos, você não tem que reler aquela matéria toda, você já fez o seu resumo com pontos principais. Porque o meu resumo, eu colocava o que eu não sabia, quer dizer, esse é o meu método. Gente, não segue meu método não, porque cada um estuda de um jeito, tá? O meu método é assim, o que eu sei eu não faço resumo, e o que eu não sei é que eu faço resumo. Então, quando eu leio o caderno, eu leio daquilo que eu tenho mais dificuldade. O que eu não tenho dificuldade, eu já não leio, entendeu? Mas cada um é de um jeito. Cada um tem sua forma de estudar, de avaliar. Tem um vídeo muito legal em que o professor de matemática que eu sigo, eu esqueci o nome dele. Da próxima vez eu falo pra vocês o nome dele, caso vocês queiram. Ele mostrou um vídeo falando de 4 pessoas, falando como elas chegam à conclusão de um assunto, como elas fazem um cálculo mental. Cada um seguiu um processo diferente de cálculo mental. Eu tenho um processo meu de cálculo mental que eu faço rapidinho a conta de cabeça. Quer dizer, contas pequenas, tá, gente? Eu não sou de matemática. Então, o que acontece? Para português também. Para qualquer matéria, você vai ter o seu jeito de estudar. Então, você tem tudo fazer de acordo com o seu jeitinho. Para resumir agora, no final do cronograma... Oi, boa tarde, Silvia. Boa tarde. Então, para finalizar, eu vou ler aqui o que eu planejei para vocês, porque eu acabei falando tanta coisa para vocês. E o principal de tudo isso é que eu quero animar aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis, que estão com depressão, que estão com problemas financeiros. Gente, estabeleça um objetivo. Faça um concurso público para você ter a sua independência financeira. Estude. Se você não está achando um caminho, estuda, tá? Busca Deus, busca a igreja e estuda, tá? Faça a gestão também de emoções, que é muito importante, você ter um autoconhecimento, saber por que você está sofrendo e por que você não consegue enfrentar os problemas e fica desanimado. Eu estou dizendo isso porque no domingo, foi domingo não, foi terça, não, foi domingo, né? A menina falou que estava muito desanimada, muito, não conseguia, se sentir incapaz, se sentir impotente. Então, para finalizar aqui, dando boas ideias para vocês, ninguém é incompetente. A pessoa é preguiçosa. É diferente, tá? Pensa assim, eu não consigo fazer isso. É preguiça. Eu digo isso por minha causa. Eu sou muito autodidata. Quando eu quero uma coisa, eu estudo e aprendo. O meu problema é quando eu estou com preguiça de estudar aquilo. Aí eu não estudo. Mas é por incompetência? Não, é por preguiça. É diferente, é preguiça. Entendeu? Então, por exemplo, o meu mentor falou o tempo todo para eu estudar nos certos livros que eu estava adiando, entendeu? Adiando, porque eu estava dando prioridade para umas coisas. Aí agora que eu entrei no sufoco, que eu entrei num deserto cheio de problemas financeiros, tudo deu errado para mim, tudo deu errado. E aí é o quê? Um aprendizado, né? Porque quando tudo dá errado e você chega ao fundo do poço, assim, entre aspas, porque eu não fiquei tão triste, né? Por ter sempre a presença de Deus, por a partir de agora, né? Porque depois da mentoria, eu passei a buscar de novo Deus, a presença de Deus na minha vida. E o que aconteceu? Quando veio essa crise, eu estava bem, né? Fiquei bem, fiquei tranquila, com o Espírito Santo ali me dando paz, entendeu? Para passar por aquele sufoco. Então, aí como eu passei por um sufoco terrível, realmente eu tive que aprender, sofri mesmo, do tipo ter, às vezes, um ataque cardíaco, assim, porque eu estava numa boa, mas às vezes vinha um coração disparava, assim, de nervoso devido à situação que eu estava passando. Então, eu acordei pra vida e agora eu vou fazer o que ele falou. Vou estudar o que ele falou pra eu estudar,
para isso não acontecer de novo, entendeu? Porque o erro foi meu. Então a gente tem que aprender a reconhecer os nossos próprios erros, aceitar que somos pessoas teimosas, né? Teimosas. A pessoa fala uma coisa certa pra gente, a gente cisma de fazer a outra coisa. Igual eu tô falando agora pra vocês. Faça um cronograma, que era o que eu ia dizer. Escolha as matérias, como eu falei, eu dei a dica. Não estudem demais, que não adianta, que isso não vai dar resultado. Você tem que estudar o que o seu cérebro é capaz. Se você se sentiu cansado, tem que parar. Outra coisa, tem que ter um dia na semana para descanso, porque se você entrar em estafa mental, leva 3 meses para sair de uma estafa mental. Você tem uma estafa física, em até 48 horas você recupera a estafa física. A estafa mental não, são uns 3 meses para recuperar uma estafa mental. Então, cuidar do seu cérebro é muito importante, tá? Não exagere, você tem que estudar o que você é capaz de fazer. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Eu falei de intercalar as disciplinas, falei de usar os lados do cérebro, então use, eu falei isso, né? Usar matemática, né? Matemática, mas não usa matemática e português no mesmo dia, não, que isso não dá certo, não, tá? Português é muito conteúdo e matemática também. Os dois competem em quê? Em exagero de conteúdo, hein? Faltou alguma coisinha? Reserva o dia. Ah, só faltou eu falar o seguinte: vocês escolherem uma boa plataforma de estudo. Por exemplo, o pessoal escolhe aqui a minha página como língua portuguesa. Eu tenho meu site, eu tenho o YouTube, eu tenho o Telegram com conteúdos. Eu tenho um grupo de WhatsApp, eu tenho muita coisa, tem meu blog. Se você entrar lá no link do meu refil, você vai encontrar muita coisa, inclusive minhas mentorias, minhas aulas particulares, minhas aulas nos meus cursos online. Você encontra tudo de língua portuguesa. Então, se você tem dificuldade de matemática, você tem que ir procurar o professor de matemática, a plataforma dele, encontrar a pessoa com quem você se identifica, que ela fale a matéria e você entenda. Então, por exemplo, tem alunos que entendem tudo que eu falo e tem alunos que vão entender outro professor de português, porque cada um tem uma abordagem diferente, uma forma diferente de explicar o mesmo conteúdo. Então, escolha uma boa plataforma para as matérias, principalmente com dificuldade. Você precisa praticar muito. Então, o fechamento de modo geral seria esse, gente. Primeiro, se você está sem objetivo na vida, se você está desanimado, se você acha que sua vida está sem sentido, o que você precisa é de um objetivo para você se mover, sair da posição que você está para uma nova posição. Ganhar um dinheirinho é uma maneira de você ter a sua independência e você começar a cuidar de si mesmo. Você vai começar a se amar, cuidar de si, porque você tem o seu próprio dinheiro. Porque às vezes é uma pessoa dependente, por exemplo, uma dona de casa que depende do marido, aí fica infeliz. É um filho que depende dos pais e aí está infeliz, mas também não tem como fazer nada, os pais não têm condições. Então o que você tem que fazer? Estabelece um objetivo e luta por ele. Porque lá no passado, quando eu era muito, muito humilde, muito pobrezinho, não tinha condições nenhuma, eu fiz isso. Eu estabeleci meus próprios objetivos novinha. Claro que era com a orientação de Deus, porque eu tinha a presença de Deus na minha vida e me guiava. Então, quando a pessoa busca Deus, é melhor ainda, porque aí tudo flui melhor. Mas, independente de você buscar a Deus ou não, porque depende do seu momento da vida, estabeleça um objetivo saudável. Eu até falei uma palavra muito bonita, é um objetivo honrável, honrado, algo bom para sua vida, um bom objetivo, tá? Algo que dê honra a Deus e dê honra a você mesmo, ou a você mesma, né? Porque às vezes a pessoa cria um objetivo que vai o quê? Vai acabar prejudicando a sua própria personalidade, aos seus sentimentos, você vai se ferir, você vai se machucar, você vai fazer uma coisa que depois você vai sofrer, vai fazer mal para você. Então não faça isso, faça algo honrado. Estabeleça um alvo positivo para ter uma vida de qualidade. Você pensa assim, como eu estarei daqui a 5 anos se eu fizer tal coisa? Se você pensar, tudo que você for fazer, como eu estarei daqui a 5 anos, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, tá, gente? Eu sei que muita gente vai se ofender, mas se eu ficar bebendo todo dia para esquecer meus problemas, como eu estarei daqui a 5 anos? Pensa. Não vai ser algo bom, né? Mas se eu pensar, se eu estudar para concurso durante 3, 4 anos direto, fazendo prova, mesmo não passando, até eu entrar no concurso, como eu estarei daqui a 5 anos? Com certeza já tomou posse. Que a média isso é estatístico. Se você se dedica, em 4 anos você consegue alcançar o seu objetivo. 4 anos você vai tomar posse. Com certeza, tá?
Não esqueçam disso. Então, gente, espero que tenha ajudado a vocês. Compartilhem o vídeo com pessoas que precisam, pessoas que estão desanimadas, tristes, sem objetivo de vida. Manda esse vídeo para essas pessoas porque elas precisam de uma motivação para viver, tá? Então é muito importante vocês ajudarem as pessoas que precisam. O objetivo do vídeo é esse: ajudar as pessoas a terem motivação, a ter um objetivo honrado, algo positivo em sua vida, tá bom? Olha, lembrando que eu vou fazer lives todas as terças, quintas e domingo. Sempre assim com algo para motivar vocês a estudarem com dedicação para alcançar o objetivo de vocês. Quem quer me seguir no canal aqui no Instagram, entra lá no Instagram que eu coloco sempre links, conteúdos lá, tá? E tem que fazer mais enquetes lá, né? Coloco também os exercícios nos stories, que vocês sabem. Se você não conhece, eu tenho meu curso Gramática do Zero, meu curso Redação do Zero, e tenho também minhas aulas particulares de gramática e minhas aulas particulares de redação. E as pessoas que têm vergonha de estudar, que eu sei que tem pessoas que têm vergonha de dizer que não sabem português. Eu sou professora de português, eu vou te ensinar. Você não precisa ter vergonha de estudar português comigo, porque esse é o meu papel. Por exemplo, se eu fosse estudar química com um professor de química, é claro que eu não sei nada, nada. Então ele vai ter que me ensinar, do zero, né? Porque eu não sei nada. Então você tem que pensar isso, não tenha vergonha, independente da sua idade. Estude português, porque português é vida. Ele faz você ficar melhor. A pessoa que sabe a língua portuguesa da maneira correta, ela consegue alavancar a vida dela em todos os sentidos, até mesmo em compreensão de mundo, para ter uma qualidade de vida, tá? Hoje eu falei muito, né? Um beijo grande e domingo, depois do almoço, a qualquer hora eu faço uma live, tá? Então é só vocês esperarem. Vai lá no meu perfil e clica na notificação. Porque se você clicar na notificação, pedindo para avisar quando eu estiver fazendo live, aí você vê direitinho a hora que eu entro na live, eu abro aqui. Se você estiver, né, online, você já vai ver e já vai lá assistir a minha live de domingo, ok? Um beijo, muito obrigada para você que ficou aqui até agora. Muito obrigada, tá? E até domingo.